Meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui novamente no nosso canal. Aqui no Oratório Católico, nós te levamos a ter rotina espiritual católica. E o Santo do Dia te ajuda a ter uma vida em Deus. Esse santo de hoje, que passou por muitas coisas, vai ajudar você também. Fique até o final do vídeo e no final faremos uma oração. Hoje é dia de São Carlos Borromeu. Já escreve aí nos comentários, São Carlos Borromeu, rogai por nós. A história dele é fantástica, dividida em vários pontos. Esses pontos você vai aprender aqui e vai ajudar no seu dia a dia. Das margens do lago Maggiore, pode-se ver a estátua de São Carlos Borromeu, que predomina sobre a cidadezinha de Arona. Construída no século XVII, tem 35 metros de altura, incluindo sua base. A escultura com cobre e ferro representa o arcebispo de Milão que abençoa. No entanto, o monumento tem uma particularidade que pode ser visto por dentro, graças a uma longa escadaria. Quem consegue subir os numerosos degraus pode admirar o mundo subjacente por meio de duas aberturas dos olhos de Borromeu. Nisso consiste o ensinamento deste santo. Presta atenção, essa estátua não é só estar lá por estar. Olha só o que São Carlos dizia: olhar o mundo através dos meus olhos, isto é, através da caridade e humildade. De bispo menino a gigante da santidade. Primeiro, bispo menino, depois gigante da santidade. A vida de São Carlos Borromeu desenvolveu-se sobre estes dois polos, em uma aceleração do tempo proporcional à sua ação pastoral. De fato, o pequeno Carlos queimou as etapas. Nasceu em 2 de outubro de 1538 em Arona, na nobre família Borromeu, sendo o segundo filho de Gilberto e Margarida. Com apenas 12 anos, recebeu o título de comendatário de uma abadia beneditina local. Seu título honorífico proporcionava-lhe uma renda considerável, mas o futuro santo quis destinar seus bens à caridade aos pobres. Ele teve grande participação no Concílio de Trento. Carlos Borromeu estudou direito canônico e direito civil em Pávia. Em 1559, aos 21 anos, tornou-se doutor. Presta atenção nisso, ele tornou-se doutor. Doutor não é médico, né? É um doutor que fez o doutorado aos 21 anos de idade. Poucos anos depois, faleceu seu irmão mais velho, Frederico. Muitos aconselharam Carlos a deixar o encargo eclesiástico para ser chefe de família. Ao invés, decidiu seguir sua vocação sacerdotal. Em 1563, aos 25 anos, foi ordenado sacerdote e logo a seguir consagrado bispo, título que lhe permitiu participar das últimas etapas do Concílio de Trento. Assim, tornou-se um dos principais promotores da chamada Contra-Reforma e colaborador da redação do Catecismo Tridentino. Arcebispo de Milão com apenas 27 anos de idade. Colocando logo em prática as orientações do concílio que obrigava os pastores a residir em suas respectivas dioceses, em 1565, com apenas 27 anos de idade, Carlos tomou posse da arquidiocese de Milão como arcebispo. A sua dedicação à igreja ambrosiana foi total. Fez 3 visitas pastorais em todo o território, dividindo-o em circunscrições. Fundou seminários para ajudar a formação do sacerdote, mandou construir igrejas, escolas, colégios, hospitais, fundou a Congregação dos Oblatos, sacerdotes seculares. Deu aos pobres toda a riqueza da sua família. Olha quanta coisa esse homem fez, gente.
Carlos dedicou-se a uma profunda reforma da igreja, começando por dentro. Em uma época bastante delicada para a cristandade, o menino bispo não teve medo de defender a igreja contra as ingerências dos poderosos e tampouco lhe faltou coragem para renovar as estruturas eclesiais. Sancionado e corrigindo seus erros, ciente de que a reforma da igreja, para ser crível, tinha que começar pelos pastores. Para as pessoas acreditarem, tinha que começar pelos pastores, né? Borromeu levou os sacerdotes religiosos e diáconos a acreditar mais na força da oração e da penitência, transformando as suas vidas em um verdadeiro caminho de santidade. Almas, repetia sempre, devem ser conquistadas de joelhos. Nossa, até me arrepio. A sua ação pastoral, profundamente animada pelo amor de Cristo, não lhe poupou hostilidades e resistências, eu imagino. Contra ele, os chamados humilhados, ordem religiosa com risco de desvios doutrinários, organizaram um atentado, disparando em suas costas um tiro de mosquete, enquanto o futuro santo estava recolhido em oração. Pode uma coisa dessa, gente? O ataque falhou e Carlos continuou sua missão, porque queria que os pastores fossem servos de Deus e pais do povo, especialmente dos pobres. O Papa Francisco, em audiência à comunidade em 2016, disse isso. Ele queria que eles fossem pastores, servos de Deus e pastores dos povos. E não acabou por aí, ele tem muito mais a nos ajudar. Além de nos ensinar a rezar pelos sacerdotes e que a restauração da igreja parte de dentro, na época dele também aconteceu uma pandemia. Na verdade foi chamada de a Epidemia de Milão. Pelos anos 70 de 1500, abateu-se uma epidemia sobre Milão. A cidade sucumbiu diante da pestilência e da escassez, podendo contar somente com seu arcebispo, que não poupou esforços. Fiel ao seu lema episcopal, que é Humilitas, entre 1576 e 77, visitou, consolou e empregou todos os seus bens para ajudar os enfermos. Sua presença entre as pessoas foi tão constante que aquele período permaneceu nos anais da história como a Praga de São Carlos. Séculos depois, até Alessandro Manzoni comentou este fato em seu romance Os Noivos. O arcebispo de Milão desempenhou também um papel fundamental para a vinda do sudário à Itália. Por seu ardente desejo de rezar diante do linho sagrado, os duques de Savoia, em 1578, decidiram trasladar o sudário de Cristo do castelo de Chambéry, na França, para Turim, onde permaneceu até hoje. Borromeu foi para lá em peregrinação a pé, caminhando por 4 dias em jejum e oração. Ó São Carlos Borromeu, interceda pelos nossos padres e pelos nossos bispos. E para finalizar, meu irmão, minha irmã, o físico enfraquecido de Carlos Borromeu, devido a muitos esforços, começou a ceder e se rendeu em novembro de 1584, vindo a falecer com apenas 46 anos de idade, deixando, no entanto, uma imensa herança moral e espiritual. Carlos Borromeu foi beatificado em 1602 por Clemente VIII e depois canonizado em 1610 por Paulo V. Desde então, seus restos mortais descansam na cripta da Catedral de Milão, na chamada urna, coberto com painéis de prata que descrevem a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que história fantástica deste grande homem. Que nós também rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos padres, clamando a intercessão de São Carlos Borromeu, porque hoje a igreja precisa de santos dessa maneira.
Compartilhe a fé católica, compartilhe esse vídeo com outras pessoas com seu status de WhatsApp. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.